Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, continuando o nosso estudo de eletromagnetismo, né? Na aula passada a gente viu alguns exemplos de aplicação da lei de Ampère, né? E agora, na verdade, para a gente introduzir uma grandeza que eu preciso introduzir para poder continuar com a investigação de parte magnética, né? A gente precisa fazer um certo parênteses, digamos assim, né? Para falar um pouco primeiro de força magnética, né? E aí depois a gente vai surgir naturalmente uma grandeza importante, né? Que é o momento de polo magnético. Então, já para deixar claro qual é a grandeza, né? Mas primeiro a gente precisa falar de força magnética para poder fazer um desenvolvimento, né? Para chegar nisso daí. Então, vamos começar a falar sobre força magnética em carga pontual, depois sobre, né, correntes. Tá? Então, então, a gente vai falar sobre força magnética em cargas pontuais. Né? Então, pensando no caso elétrico, para estabelecer uma comparação, né? Quando a gente tem uma carga pontual, né? A gente tem uma expressão simples que estabelece uma relação entre o campo e a força. Então, dado um campo elétrico, a força vai ser paralela com o campo elétrico, pode ser no mesmo sentido, se carga positiva, sentido oposto, se carga negativa. Nota que aqui, né, o estado de movimento da carga, né, não é relevante. Então, se ela tem uma certa velocidade não nula, nula, variável ou constante, né, a força vai ser carga vezes campo. No caso magnético, aí é um pouquinho diferente. Então a gente vai ter aqui uma relação vetorial diferente envolvendo mais uma grandeza. Né? Então, primeira coisa, a força magnética, né? Como envolve um produto vetorial, né? Ela não é paralela com o campo magnético. Na verdade, ela é perpendicular ao campo magnético. Né? Também é perpendicular à velocidade da partícula. Né? Então, lembrar que isso daqui é uma coisa, né, distinta dessa. Então, a partícula tem uma certa velocidade que é dela. Eventualmente, a partícula, inclusive, gera campo magnético, que não é esse. Esse aqui é o campo magnético externo da partícula. Né? Então, a gente tem, né, que, nesse caso, a força ela é perpendicular ao campo magnético e também é perpendicular à velocidade. Né? Então, lá se você pega e coloca uma carga parada no campo elétrico, ela vai sentir força. Uma carga parada no campo magnético não sente força magnética. Né? Outro ponto importante, né, é que, ainda que no caso elétrico isso esteja lá implícito, a gente pode até não falar muito sobre isso, né, mas aqui está claramente, né, explícito de que você, né,
precisa de algum referencial para medir essas grandezas, em particular a velocidade. Porque se você tiver referenciais diferentes, ainda que sejam referenciais inerciais diferentes, né, eventualmente vão ver velocidades distintas. E vendo velocidades diferentes, né, o resultado para a composição da força aqui, magnética vai ser diferente. Tá? Isso já dá uma ideia, né, de que existe algo ligado à relatividade aí na questão dos fenômenos eletromagnéticos. Né? Tá? Ainda, inclusive, pode a carga ter velocidade, mas se ela for paralela com o campo magnético, né, a força magnética também é zero. Um resultado importante dessa expressão aqui, né, tem a ver com o cálculo de trabalho realizado por essa força. Então, uma característica, né, é que, a gente já vai demonstrar isso, mas o trabalho realizado por força magnética é sempre nulo. Isso é fácil de mostrar, né? Para verificar isso, né, a gente parte da definição de trabalho. Então, trabalho realizado por essa força magnética, né? Então vamos chamar de trabalho magnético, vai ser a força, como todo o trabalho, né? F escalar dL. A gente pode escrever isso como dL dt, de modo que isso vai dar F escalar V dt. E de 45, então o trabalho magnético, né, vai ficar QV vetor B, né, que é a força, escalar V dt. Né? Mas isso daqui é um produto misto. E produto misto tem a propriedade cíclica. Então isso aqui é a mesma coisa que escrever esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Então V, vetor V, escalar B dt. Mas isso aqui, né, é zero. Então o trabalho transferido por força magnética é zero. Então, se você tem apenas forças magnéticas num dado sistema, né, apenas forças magnéticas, né, não é transferido o trabalho para esse sistema, né, não sendo transferido o trabalho, né, não tem variação de energia cinética. E aí, não tendo variação de energia cinética, né, se não tiver energias potenciais, também tem energia mecânica fixa. Né? Bom, pensando, né, se a gente tiver uma partícula que entra numa região de campo uniforme, né, só para investigar qualitativamente qual será o movimento, né, como a gente tem uma força que é sempre perpendicular à velocidade, vai acabar agindo, né, na forma de uma força centrípeta. Né?
Então a gente pode aí, para investigar as propriedades, né, a gente pode pegar e decompor a velocidade, né, em duas componentes. Uma que é paralela com o campo magnético, uma que é perpendicular. Então, é uma decomposição bem direta, né? Temos a velocidade, temos os B, projeção de V em cima de B te dá V paralelo, a diferença te dá V perpendicular. Então, sendo B assim, sendo V assim, teremos um V paralelo assim e um V perpendicular desse jeito. A parte paralela, né? Na verdade, como é paralela a B, V paralelo vetor B vai dar zero. Então a gente tem que V é V paralelo mais V perpendicular e, pensando na força, a F que V perpendicular mais V paralelo vetor B, né, vai dar simplesmente que V perpendicular vetor B. Como é perpendicular, né, o V perpendicular, em termos de módulo, então F, como a carga pode ter dois sinais, né? Então, módulo do produto vetorial, módulo desse, seno do ângulo entre eles, como são perpendiculares, sendo 91, fica só isso daqui. Essa força é justamente perpendicular ao V perpendicular, né? E aí a gente tem uma força centrípeta. Então, se você tiver apenas componente paralelo, não vai ter força, você vai se mover com velocidade constante, mRu. Se você tiver apenas componente perpendicular, né, então V perpendicular é igual a V, né? E aí você vai ter uma força centrípeta e aí, né, você vai descrever uma circunferência, né, que você pode, né, dependendo do tamanho da região onde o campo magnético existe, né, você pode completar toda a circunferência ou não, né, depende do tamanho da região. Então, equacionando isso como força centrípeta, então QV perpendicular B vai ser algo tipo M
v² sobre r, lembrando que é a velocidade com que você faz a órbita circular, né? E aí você tira o raio dessa órbita circular, aí, que pode ser totalmente como feita ou não, né? Depende também da região. Então o raio vai ser m sobre Q, v perpendicular vezes b. Então, como você está descrevendo uma órbita circular, você tem, né, um período de movimento, vai ter uma frequência, e você está descrevendo isso com uma certa velocidade, que é v perpendicular, que é constante, né? Tem módulo constante. Então a gente tem que, usando relações, né, de movimento circular uniforme, v perpendicular 2πr, comprimento da circunferência sobre o tempo que você leva para fazer isso, né? Então o período 2πr sobre v perpendicular, o r a gente acabou aqui, de achar aqui, vai acabar cancelando a velocidade perpendicular, né? Então 2π m sobre q vezes b. E a gente tem então a frequência correspondente, né? Frequência é o inverso do período. 1 sobre 2π Q sobre m vezes b. Daí a gente tem uma frequência angular correspondente. Então, a gente tem uma frequência angular que é a razão carga-massa vezes campo magnético. Então, eventualmente, né, um dos modos de você achar a razão carga-massa, né, é pegar, aplicar um certo campo magnético conhecido, verificar a frequência, né, e aí eventualmente é mais fácil, talvez, né, verificar o período, né, para daí depois chegar na frequência e achar com isso a razão carga-massa das partículas que estão orbitando. Essa frequência, né, também é chamada de frequência ciclotron. E justamente, né, nos primeiros aceleradores de partículas, né, a primeira versão era o ciclotron, né, basicamente você tinha que a partícula girava no ciclotron, né, e aí você tinha que fornecer energia para a partícula, né, e aí a partícula girava com uma frequência que era dada por essa expressão aí. Então você ajustava o campo magnético para ter um certo raio de giro com uma certa frequência.
Outro local, outra área onde isso é importante é em estado sólido, né? Porque se você tem que os elétrons giram com uma certa frequência, né? Então, e aqui você tem uma certa razão carga massa, né? Então você pode pegar e transferir, né? Aplicar radiação em cima da tua amostra. Se a amostra, né, tem uma frequência similar à frequência radiação, então você vai ter ressonância, né? E aí com isso você acaba conseguindo descobrir qual é a frequência ciclotron dos elétrons, né, que transportam carga, por exemplo, no material. Qual é a frequência desses portadores de carga. E aí, qual é que é a razão carga-massa desses portadores. E aí, eventualmente, qual é que daí é a massa desses portadores, né? Que é uma grandeza importante. Tá? Aí, né, pensando na direção paralela ao campo magnético, então não tem força, nessa direção você tem um MRU. Então, o movimento que a partícula vai descrever, né? Você tem um MRU na direção paralela, mais algo que é circular na direção perpendicular, então a partícula vai fazer uma espiral ou uma hélice. E essa espiral é feita em torno do campo magnético, né? Em torno das linhas de campo magnético. Bom, é isso aqui, né? A parte de cargas pontuais tem aplicação direta, por exemplo, né, em espectroscopia de massa, né? Então você aplica campo magnético no teu material com cargas diferentes ou com massas diferentes ou, na verdade, com razões carga-massa diferentes. Você vai ter raios diferentes para um mesmo campo magnético. Como vai ter raios diferentes, vai, né, descrever entrando no mesmo local, vai sair em locais distintos. E aí você consegue separar o que saiu pela razão carga-massa. Se você tem isótopos, a carga é a mesma, mas a massa é diferente. Então você consegue fazer uma separação isotópica por meio, né, de aplicação de força magnética para esses casos. Tá? Bom, uma vez tendo ideia de como é que funciona com cargas pontuais, agora a gente pode pensar, né, o que acontece quando você tem um monte de cargas se movendo, né? Então a gente tem uma corrente, inicialmente pensando em fios, né? Então na próxima aula a gente vai iniciar a falar sobre o que acontece quando tem movimento de carga, né, gerando correntes, então, em fios. Tá? Então, pessoal, gostou? Dá um joinha, né? Ajuda o canal a crescer, né? Bate o sino e até a próxima. Tchau!